todos. Vamos mais uma vez aqui, graças a Deus, né, que Deus nos encaminhou aqui hoje. E a mensagem de hoje é muito bonita, muito linda. Vamos começar o item 1. Será 1 até o 3, 1, 2 e 3. E o 1 é conhece-se a árvore pelo fruto. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que em tudo que Jesus falava, as grandes mensagens que Jesus nos passou, as parábolas, tudo, ele sempre se referia a algo da natureza. Então, quando ele nos falou deste sermão, né, que ele fez, conhece-se a árvore pelos frutos, nós já identificamos que ele nos comparava com uma árvore. Por quê? Porque nós também podemos e devemos frutificar. A árvore, todos conhecem, mas não pelas folhas, não pelo tronco, não pelo tamanho, a grossura do tronco, ou pelo perfume. Nós a conhecemos pelos frutos, que é culminância, né? Então, capítulo 1. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. Isso quer dizer o quê? Que assim como a árvore, ela enfrenta as dificuldades, né? Ela germina a semente, ela vence a terra, ela germina, ela cresce. Nós também devemos fazer a nossa parte, lutar, vencer os nossos obstáculos, né? E quando ele diz que conhece-se a árvore pelo fruto, é porque a boca fala do que está cheio o coração. As pessoas que têm boas atitudes, é porque dentro dela há algo bom, há um coração bom. Do mesmo jeito, as pessoas que têm mau procedimento, o coração não é bom. O mal que se pratica por fora revela o mal íntimo que trazemos por dentro. Sentimos, pensamos, desejamos, falamos e agimos. O fruto é a exteriorização, a essência da árvore. Nós também devemos frutificar, lutar, vencer os obstáculos. Nós recebemos, conforme está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 121, com o título Espinheiro, nós recebemos inúmeras ferramentas do Mestre para que não fiquemos de braços cruzados em nossa caminhada. Nós temos o Evangelho, nós temos os ensinamentos, nós temos a proteção divina. Então, nós devemos enfrentar o serviço. Haverá sempre chuvas abundantes do céu ou generosas fontes da terra, abençoando o nosso esforço. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 122, também tem uma lição, uma mensagem muito linda a respeito dos frutos, né? Os frutos são o grande objetivo da obra da vida. E o Arthur Valadares, ele diz o seguinte, que no Evangelho de João, Jesus disse: nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos.
Então, o que Jesus está dizendo? Qual a melhor maneira de dignificar o Pai, dignificar Deus? É frutificando. E o que são os frutos por excelência do Espírito? Paulo já nos disse isso em sua carta aos Gálatas, em suas epístolas. Quais são os frutos do Espírito? Paz, harmonia, bondade, indulgência, misericórdia, caridade. São os frutos da virtude. E assim nós devemos procurar seguir. Porque nós estamos aqui aprendendo, e não é para o mal, é para o bem, porque só o bem pode nos dar uma paz, pode nos fazer evoluir, e, com certeza, nós vamos seguir o caminho que foi traçado por Deus, que é os ensinamentos, né? Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e nós devemos segui-los. Então, aquela árvore frondosa, aquela árvore cheia de frutos bons, é o que nós devemos ser. Uma árvore abundante que produz, alimenta muitos corações, produz muitos frutos. Por exemplo, olhe uma vida como a de Chico Xavier, né? Que árvore frondosa, abundante, quantos frutos, quantas pessoas Chico beneficiou nesta terra. Quanto alimento esse coração não forneceu à humanidade? Uma vida como a de Eurípides Barçanufo, né? Quem conheceu a vida dele, que árvore abundante, quantas flores, quanta beleza, perfume, mas, acima de tudo, frutos. Porque o perfume, as flores, as folhas, a grandeza da copa podem enganar, mas o fruto não. O fruto é a substância, é o resultado, é a culminância. Por isso, o foco é o fruto. Não pela copa, não pelas folhas, não pelo tamanho, nem pela grossura do tronco. Não pelos frutos, somente pelos frutos os conhecereis. A fala de Jesus lá no Sermão do Monte é muito clara. É claro que na presença dos frutos, né, as folhas, as flores, a beleza, vem complementar a grandiosidade daquela árvore. Agora, muitas vezes, se tem toda essa beleza, todo esse perfume, brilho, digamos assim, que encanta os olhos da matéria, mas a ausência de frutos fica como aquela figueira, né, que secou. Jesus foi buscar e tinha só folhagem, não tinha frutos. Então, muitos são assim. Preocupam-se demasiadamente com a ornamentação da forma, aparentam simplesmente. Então, muitas pessoas vivem de aparência. Querem ser grandes, né, perante o mundo. Tem, às vezes, até aparenta ter espiritualidade, mas não há, de fato, produção ali, que realmente venha nutrir e beneficiar outros corações. Eu trouxe aqui um grande missionário, né, todos conhecem, como exemplo do homem bom, daquela árvore que frutifica, né? Quem conhece o trabalho do Divaldo sabe como ele beneficia tantas pessoas. A Mansão do Caminho, que ele tem lá na Bahia, dá assistência a mais de 3.000 crianças. E a Mansão do Caminho é uma verdadeira cidade, né? Tudo que a criança precisa de assistência, na parte médica, na parte escolar, tudo, alimentação, tudo essas crianças têm lá, essa assistência que o Divaldo proporciona. Então, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca, né? Como a gente já comentou. E o item 2 fala o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas por dentro, e são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos?
é o que nós temos que observar. O que nós estamos produzindo, né? Como somos nós? Será que nós somos verdadeiros? Então, nós temos que pensar um pouquinho. E no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que traz para nós um dos mais conhecidos sermões de Jesus, o chamado Sermão Profético, no qual o Divino Mestre, na sua condição de espírito puro, devassa os séculos e trazia para nós algumas das características do processo chamado transição planetária, que hoje nós vivemos na Terra. E ele vem nos trazer essa advertência, né, para que fôssemos, que pudéssemos nos conduzir, na verdade, para também não sermos essas pessoas consideradas como falsos profetas. Jesus nos trazia essas características a fim de que estivéssemos mais atentos, mais precavidos em relação aos perigos desse processo, para que pudéssemos vivenciá-lo de maneira mais segura, mais equilibrada. Ele não disse que seriam momentos fáceis. Jesus nos alerta que seriam momentos dificultosos. Os próprios espíritos da codificação, neste mesmo capítulo que estamos estudando, no capítulo 21, no item 9, que veremos mais à frente, o Espírito Erasto nos vem alertar, principalmente em momentos de transição, estejamos atentos com os falsos profetas, tanto os falsos profetas do mundo espiritual, como aqueles aqui encarnados. Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a gente ouvindo dá a impressão que, né, cortar a árvore, mas, muitas vezes, Deus, digamos assim como as árvores muitas vezes precisam ser podadas, né? Então, muitas vezes, aquelas pessoas que não seguem o caminho do bem, o que acontece? Elas, muitas vezes, acabam voltando, né? E refazendo toda a sua caminhada novamente. Não é castigo, é simplesmente para que elas possam evoluir, aprender e crescer sempre. E respondendo, Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus, então, nos alerta, né, sobre os falsos profetas que enganarão a muitos. E nós sabemos que hoje, nós, espíritas, cristãos, nós sabemos que a gente recebe influência não só dos encarnados, mas também dos espíritos desencarnados. Muitas mensagens que nos chegam, que a gente pensa até que as pessoas, às vezes, acham que é de determinado espírita do nosso meio, e basta uma leitura, uma simples leitura, para a gente identificar. Muitas mensagens de Emmanuel, por exemplo, né, que você lê e já sabe que não é de Emmanuel. E assim são outros. Muitas mensagens que chegam pela internet, pelo YouTube, falando que é de Divaldo, é de Chico. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E o que Jesus disse: porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade. Por quê? Muitas mensagens chegam falando do Espiritismo de uma maneira completamente equivocada.
E aquelas pessoas que ainda não conhecem a doutrina acabam ficando confusas, porque muitas procuram para ter um rumo na vida, né? Para ter uma referência. E certas mensagens vêm justamente com essa intenção de confundir, de passar algo que não é verdade. Então, as pessoas que vêm buscar na doutrina um consolo, né, vêm buscar esperança, fé, e, de repente, vê alguma coisa assim mística, sensacionalista, acaba se desiludindo e acabam se retraindo numa situação de isolamento, né, acaba ficando mais egoísta ainda, e não abre o seu coração para a prática do bem, para a prática da caridade, porque acaba desconfiando das pessoas ou daquela instituição. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala ali que, por abundar os falsos profetas e a maldade decorrente disso, o egoísmo haveria de crescer, haveria de prosperar, e o amor e a caridade haveria de esfriar. Então, a gente precisa estar atento nesses momentos para que não sejamos nós os multiplicadores desses processos de falsidade, para que não sejamos nós aqueles que passam adiante essas ideias oriundas dos falsos profetas, especialmente na nossa era, que é uma era digital altamente conectada, né? Há um tipo de falso profetismo que tem cada vez mais feito estrago na sociedade como um todo, que é dos chamados fake news ou falsas notícias, né? São disseminadas pelas redes sociais e muitas vezes compartilhadas de maneira invigilante, de maneira imprudente, por nós espíritas, por nós que nos dizemos cristãos. São calúnias, difamações, maledicência, que deturpam o entendimento da doutrina espírita, do Evangelho, que mancham reputações de pessoas, de instituições, que criam resistências a pessoas, a grupos, que criam e alimentam preconceitos, promovem a separação, as disputas. Quantas vezes não temos propagado essas ideias? Para termos uma dimensão do problema, um estudo recente da USP, por exemplo, dizem que mais de 12 milhões de brasileiros compartilham indevidamente essas notícias pelo WhatsApp, pelo Face, pelo YouTube, seja lá por onde for. E um outro estudo do MIT, do renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, averigou que as notícias falsas já encontram mais eco, mais ressonância do que as notícias verdadeiras. E não só aquelas compartilhadas pelos chamados robôs, aqueles programas ou softwares que fazem isso automaticamente. Não, na maioria das vezes por pessoas como eu, como vocês, que às vezes não leem, né, não procuram saber a fonte, a data, e passam adiante, né, uma mensagem que muitas vezes não vai fazer bem. Então, é um assunto muito importante para que nós, cristãos espíritas, estejamos atentos quanto à nossa responsabilidade por aquilo que nós semeamos nos corações das pessoas, pelas ideias que nós plantamos em outros corações. É preciso estar atentos. E a nós, espíritas, sobretudo, quantas falas ou mensagens atribuídas a médiuns, a lideranças, a expositores ou a espíritos reconhecidos em nosso meio, que nos são divulgadas sem análise, sem qualquer critério, sem qualquer bom senso por nós, desprezando aquilo que aprendemos com Kardec, que é a ponderação, a lógica, a prudência, a análise, né, a pesquisa aprofundada, a reflexão. Passamos adiante mensagens, muitas vezes, né, atribuída a Emmanuel, e muitas vezes, numa simples leitura, né, conforme já falei aqui,
não são de Emmanuel. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Então, Jesus nos alerta, e ele fala que até os escolhidos se enganariam. Imagine, se até os escolhidos se enganariam, e nós, então, que somos simples candidatos, né, simples cristãos, com tantas imperfeições, buscando, né, o aprendizado. Então, precisamos ter muito cuidado. E o item 4 vem nos falar da missão dos profetas. Atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornam um sinônimo. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus, com o fim de instruir os homens e de lhes revelar as coisas e os mistérios, né, da vida espiritual. Então, nós sabemos que, desde o início da humanidade, houve muitos profetas, e muitos realmente faziam predições até da vinda de Jesus, né? Quantos profetas já anunciaram a vinda de Jesus? E nós temos aí no conhecimento que, durante toda a humanidade, vários profetas tiveram a missão de trazer para nós grandes revelações. A questão 278 de O Consolador diz o seguinte: devemos considerar como profetas somente aqueles a quem se refere as páginas do Velho Testamento? E a resposta: além dos ensinamentos legados por um Elias ou um Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Então, nós temos que observar sempre. Os Espíritos nos alertam. Desconfiai daquelas mensagens em tom de misticismo, de sensacionalismo. Portanto, sejamos prudentes, a fim de que não sejamos nós, os falsos profetas, que contribuem com a criação desse ambiente de desconfiança entre a sociedade, para a deturpação da imagem de pessoas sérias, muitas vezes pessoas comprometidas com o bem do próximo, comprometidas com a verdade. Porque criando ou alimentando esse ambiente de desconfiança mútua, nada mais fazemos do que incentivarmos as pessoas a se isolar ainda mais no egoísmo. Porque então ninguém vai mais confiar em alguém. Todo mundo acha que o outro, que o semelhante, tem algum interesse por trás, ou aquela instituição tem algum interesse escuso por trás. Cria-se esse ambiente de insulamento, o egoísmo floresce e a caridade esfria. E aí está o resultado desse mundo em que estamos vivendo, né? Tão individualista, esse mundo de um egoísmo feroz. Será que não temos participado disso? Com essa nossa invigilância, essa nossa imprudência? Na divulgação dessas mensagens? E o mesmo vale para as mensagens atribuídas a algum líder religioso, alguma autoridade política, algum cientista. Busquemos verificar a fonte, se é uma fonte segura, confiável. Busquemos ver a data, né? Se não é uma data já muito antiga, que de repente, por interesse de alguém, sei lá, algum interesse escuso, alguém vem e torna a postar aí na rede, né? Então, temos que ter muito cuidado. Lembrando aqueles 3 crivos de Sócrates, como nos lembra
Humberto de Campos, irmão X, no livro Aulas da Vida. Lá está o seguinte: quando alguém trazia alguma notícia para Sócrates, Sócrates já perguntava: o que você tem a me dizer? Primeiro, é verdadeiro? Segundo, é bom? Terceiro, é útil? Então, se não fosse nem verdadeiro, nem bom, nem útil, para que compartilhar? Né? Então, vamos sempre nos lembrar disso, fazer essa análise antes de divulgar qualquer mensagem. Meditemos nisso e façamos a nossa parte, a fim de que não sejamos nós profetas da desconfiança, profeta do egoísmo, nessa era já tão complicada de transição. Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, ao ser levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões que estavam ali reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza, e dizem quem foi que te bateu. Então, veja que naquela época já existiam as pessoas que profetizavam, né? E por isso fizeram esta pergunta para Jesus. Houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Como essas advertências se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profetas. Então, nós sabemos, nós que somos espíritas, sabemos que todos nós, de uma maneira geral, somos médiuns. E os médiuns são profetas. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque uma mensagem passada adiante, uma mensagem que não é verdadeira, nós precisamos, né, ter esse cuidado, porque todos os médiuns são profetas, mas nem todos os médiuns têm a capacidade de predizer, de prever o futuro. Nem todos têm essa capacidade. E mesmo que tenham, tem que ter um cuidado máximo com isso, porque não se pode falar qualquer coisa por aí, né? Mesmo que seja verdade. A pergunta do Livro dos Espíritos: qual é o caráter do verdadeiro profeta? E a resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, e podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, veja, todos os profetas do bem têm um compromisso, né, com a verdade. Tem que ter bom caráter, sempre. O verdadeiro profeta é sempre um homem de bem, comprometido com o bem, com a verdade, com a utilidade, com tudo que transmitimos e levamos adiante. Só assim estaremos realmente nos precavendo da condição de falsos profetas. Vamos meditar nisso. Muito obrigada pela paciência de vocês. Tá?